Queridos amigos e queridas amigas que nos acompanham pela internet, esse é mais um episódio do nosso canal de vídeo Raciocínios Espíritas. Hoje, tendo a grata satisfação de estar aqui com o nosso confrade, amigo Éden Napoli, Guimarães, nosso amigo e confrade do Movimento Espírita, é professor de Direito Administrativo, Direito Constitucional, é professor para concursos, alguém que escreve também na seara do direito e é sobretudo um jovem promissor, militante aí dos estudos espíritas e agora colaborando conosco em nosso canal. Para mim é uma grata satisfação tê-lo, porque convivendo um pouco com Éden, eu percebo o quanto ele tem para colaborar conosco no sentido dos estudos, do raciocínio que ele traz, da sua bagagem profissional. E hoje a gente vai estar aqui trabalhando um pouco acerca de um tema que está inserido no livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. O Céu e o Inferno, que no ano corrente está completando 150 anos. O Movimento Espírita Mundial tem comemorado essa data com muito júbilo em vários recantos da Terra. E nós estamos fazendo uma singela homenagem em alguns vídeos aqui. Já gravamos outrora o Código Penal da Vida Futura e alguns outros vídeos. E hoje estaremos aí nos debruçando sobre uma passagem de O Céu e o Inferno, um texto intitulado A Passagem ou O Passamento, a depender das edições, das traduções de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec aborda uma questão que é palpitante, que é central do céu e inferno, que vai servir de base fundamental, principalmente para a segunda parte. Kardec introduz esse texto, a passagem ou o passamento, justamente no início da segunda parte essa que é dedicada às comunicações espirituais, quando ele dá voz aos espíritos para que os espíritos possam prestar os seus depoimentos. Então, a partir desse capítulo em diante, ele, por exemplo, deixa que espíritos sofredores falam, espíritos felizes falem, espíritos que foram criminosos na terra, que foram déspotas, tiranos, pessoas arrependidas que voltam, pessoas que cultivaram muitos vícios. Então, há capítulos separados por categoria para que a gente possa entender o estado da alma após a morte. Mas antes disso, Kardec faz um texto que é brilhante, ele produz um texto que é brilhante, a passagem ou passamento, que é a síntese teórica daquilo que a gente vai ver mais tarde em O Céu e o Inferno, nos vários capítulos dedicados ao depoimento dos espíritos. Então eu reputo que esse capítulo, a passagem, é um capítulo muito importante, é um dos eixos centrais da obra O Céu e o Inferno, e fico muito feliz de ter aqui o nosso Éden, porque ele é que vai estar conduzindo as nossas reflexões, as nossas considerações, com as suas reflexões, né, com aquilo que ele traz para a gente, né? É um texto fascinante, né? Um texto palpitante, tem uma série de conceitos interessantes, interessa a todos nós, né? Porque por causa da questão da passagem mesmo, né? Desse despertar do espírito na vida espiritual, né? E eu vou passar para você, para que você possa fazer suas considerações gerais a respeito do texto, né? O que é que você tem a dizer para a gente, o que é que chama a atenção sua? Fique à vontade. Olá, meus queridos amigos. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos vocês e, cumprimentando-os, quero também aqui saudar e abraçar o meu querido amigo Flávio, um grande líder do nosso movimento espírita, a quem hoje posso, de maneira muito alegre, chamar de amigo, que me fez esse convite muito mais pela sua generosidade do que pelo meu mérito. Eu que apenas estou engatinhando, apenas estou dando aqui os meus primeiros passos nesses estudos, como ele mesmo disse, fascinantes da doutrina espírita, que fui inclusive apresentado pelo amigo Fábio Roque, e que também a minha chegada até aqui tem muito da sua influência, tem muito do seu incentivo, mas que na verdade hoje, embora esteja aqui para falar e para apresentar as minhas impressões sobre esta obra O Céu e o Inferno, aqui da Lavra de Allan Kardec, eu quero também aqui aprender muito com o Flávio, porque estar ao lado de Flávio também é sempre uma oportunidade de grande aprendizado. Essa parte da obra, a segunda parte, logo no capítulo 1, o passamento também, que pode ser identificado através da alcunha designativa, a passagem, como o Flávio fez referência, para mim foi uma grande surpresa, foi uma grata surpresa ser convidado para falar
desta parte da obra, porque o tema, o passamento, o tema, a passagem, já chamava a minha atenção antes mesmo de ter os primeiros contatos com as obras espíritas, com os livros da doutrina espírita. Eu sempre tive um interesse sobre esse assunto, sempre tive interesse por essas questões, as questões relacionadas à morte, as questões atinentes à passagem para a outra vida, sempre me fascinaram, sempre me intrigaram. E um tema que nem todos estão dispostos a conversar, nem todos estão dispostos a ouvir e nem todos estão dispostos a falar. Um tema sobre o qual as pessoas não estão necessariamente dispostas a conversar. E aqui eu me senti muito à vontade, porque estou ao lado de pessoas que naturalmente têm interesse por esses temas e que, portanto, estão aqui abertas a essas reflexões, também para trazerem aqui as suas indagações, enfim, refletirem sobre esse tema que é de suma importância para todos nós. A passagem é uma viagem, como eu dizia a Flávio mais cedo, a passagem é uma viagem e, diferentemente, como o capítulo se inicia, diferentemente de todas as outras viagens desse mundo terreno, desse mundo em que estamos encarnados, diferentemente das outras viagens em que temos a discricionariedade, em que temos a faculdade de embarcar. Se você quiser, você vai para a praia, se você quiser, você vai para o campo, se você quiser, você vai para geleiras, mas nesse caso específico você não tem a faculdade. Independentemente da sua condição social, você necessariamente, você invariavelmente, seja rico ou seja pobre, você terá que embarcar neste trem, você terá que embarcar neste vagão. E nem todos estão necessariamente, muitas vezes, preparados, ou nem todos sabem o que lhes aguarda, o que lhes espera. E justamente esse desconhecimento do porvir muitas vezes traz essa angústia, muitas vezes desperta essa pergunta relacionada, por exemplo, à possibilidade de sofrimento, um sofrimento muitas vezes acompanhado de dor física. As pessoas perguntam, será que é dolorosa essa passagem? Portanto, nessa primeira fala, antes de devolver aqui a palavra para Flávia, eu diria que essas e outras questões serão objeto da nossa reflexão aqui nesse nosso bate-papo. Será que a ciência, ela, ao longo da história, se predispôs a explicar e responder a esses questionamentos? Será que a religião, não na visão que temos hoje do espiritismo como religião, mas naquela figura de outrora, como empregada por Kardec nos seus escritos, a religião, a partir de uma visão ortodoxa, a partir de uma visão dogmática, cheia dos ritos, impregnada dos ritos formais, será que ela também apresentou respostas a essas indagações? Sabemos que não. Sabemos que apenas o Espiritismo, enquanto ciência, enquanto corrente filosófica, que posteriormente veio também a assumir a sua feição de religiosidade, pôde apresentar efetivas respostas contundentes, afirmações sobre essa transição, sobre essa que é a nossa passagem. E aqui eu passo agora a palavra para Flávio, para que nós possamos ir batendo essa bola sobre as nuances que giram em torno desse assunto. Eu gostei, inclusive, você falar da desencarnação, da passagem como uma viagem, né? Porque eu acho que é uma metáfora muito interessante esse processo, né? É uma espécie de translado mesmo, né? E o que Kardec vem refletir com a gente, vem fazer suscitar alguma reflexão, é justamente como é que a gente se prepara para, né? Eu acho que é o grande coração da obra, da mensagem, do texto, é essa questão, né? Você discute essa ideia a ciência consegue dar uma resposta, e Kardec discute no texto mostrando que não há até porque o objeto básico da ciência, o seu instrumental teórico prático, tudo ele é no campo material, né, no campo visível. Então, o escopo da ciência não é nem esse, né? Obviamente que depois de Kardec no século XX, aqui lembrando agora, me lembro de a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que é uma psiquiatra, que ela se interessou pelo fenômeno da morte, lançou uma ciência chamada tanatologia, né, de Thanatos, que é morte, para tentar dar conta desse momento. Ela entrevistou pacientes terminais, né?
E no final da existência, ela constatou a ideia da imortalidade da alma, que existe uma sobrevida, que existe uma continuidade da vida, deu declarações fantásticas. A obra best-seller dela e famosa foi Sobre a Morte e o Morrer, né? Foi a primeira obra dela, que ela fala sobre os estados terminais, ainda não declarando a ideia da imortalidade. Depois, fim da etapa biológica. Ela vai admitir a ideia do espiritual, mas ainda assim, e aí vem a favor do texto de Kardec, ainda assim as ideias do ponto de vista científico são ainda bastante incipientes se comparadas com as ideias que o Espiritismo oferece, né? E Allan Kardec vai explicar essa questão, porque assim, quem é que vai explicar esse processo, né? E aí ele até levanta a ideia de que os segmentos religiosos, de uma forma geral, todos eles falam de uma continuidade da vida. Todos eles falam que há uma sobrevida, que há um segmento, uma continuidade. Mas a grande maioria dos segmentos filosóficos e religiosos, e a tradição espiritual e religiosa de todos os tempos, se cala em relação a como é que essa passagem é feita e como é que essa vida se opera. Fala que existe, né? Tem uma ideia, mas como é que se opera essa transição, né? Como é que se explica esse processo, né? Há um grande silêncio. O Espiritismo vem não para combater as outras doutrinas religiosas, pelo contrário, oferecer inclusive mais equipamentos, mais instrumentos e informações, né? Tanto quanto dá à ciência aquilo que a ciência talvez ignore, né? É interessante isso, Kardec começar o texto falando disso, né? Meio que questionando quem é que tem autoridade para falar sobre isso, né? E quem é que não se interessa por estudar esse momento que é, como você falou, democrático, né, universal, né, que para todos nós esse é o final, o fanal, né, ou seja, é o destino, a morte é uma condição inerente, todos nós sabemos que do ponto de vista biológico todos vamos morrer. Então, essa reflexão é interessante, Kardec quer dizer isso, né? Quem é que não se interessa por isso, né? Então, é interessante isso, né? É muito interessante. Inclusive, quando a gente começa a enfrentar as primeiras linhas do capítulo, a primeira apresentação que é oferecida é justamente em relação às consequências da extinção da vida orgânica. No primeiro momento, não se trata aqui das questões morais, não se trata aqui das responsabilidades, daquilo que depende de nós em relação à morte. Primeiro se apresenta quais são as primeiras consequências da extinção da vida orgânica, e a primeira de todas elas, sem dúvida, é justamente a separação do corpo e da alma, a separação que há entre o corpo e a alma, e a consequência e a consequente separação também da alma do perispírito, na verdade, do próprio corpo, ou seja, o laço fluídico, também chamado de fluido perispirítico, né? A pronúncia é um pouco difícil, o fluido perispirítico, o fluido perispiritual, ele vai se soltar, e aí no próprio livro dos Espíritos, que aqui eu pude fazer uma correlação com a obra O Céu e o Inferno, Allan Kardec ele vai dizer que essa separação não se dá através de uma quebra, porque ela não é abrupta, mas é como se fosse um desenlace, é como se fosse um laço que se desfaz. O que se tem é justamente isso, uma separação entre o corpo e o perispírito, entre esse laço fluídico, entre esse fluido perispirítico ou perispiritual, que pode ser mais demorado, que pode ser mais encurtado, que pode ser mais penoso, ou que pode ser mais atenuado, a depender de algumas questões. Aí são essas as questões que constituem, na verdade, o ponto alto deste capítulo, a passagem e o passamento, mas que mostram que, na verdade, existem alguns pontos de contato entre o corpo e o perispírito. Nessa passagem, nesse passamento, existem pontos de contato que vão, aos poucos, se desprendendo. E o que é que pode interferir e o que é que pode, efetivamente, fazer com que esses pontos eles sejam desfeitos em maior ou menor grau. E aí o livro ele revela, né, e revelar tirar o véu que encobre, como diria Flávio. O livro ele revela de maneira muito clara, em letras luminosas, que o que vai determinar o grau de separação desses pontos de contato
entre o corpo e o perispírito é justamente o grau de evolução moral de cada indivíduo. E naturalmente, quanto maior for o grau de evolução moral, portanto, quanto mais evoluído for o espírito, mais desmaterializado ele for, mais atento às questões espirituais, mais elevado espiritualmente, esses pontos de contato eles serão desfeitos com mais facilidade. E esse passamento, essa passagem, será da forma mais natural possível, ao ponto, muitas vezes, eu achei curiosíssimo isso, ao ponto, muitas vezes, daquele que vai desencarnar, quase que perceber essa desencarnação, quase que perceber e notar e se regozijar e ter alegria com aquele momento, sabendo que está passando para um plano muito melhor e muito mais aprazível, o lugar para aquele em que ele se dirige. Porém, de outra banda, quando o sujeito ele é apegado às questões sensuais, às questões materiais, às questões corpóreas, às questões terrenas, ou seja, um indivíduo em alto grau de materialização, ele naturalmente tende a sentir convulsões muitas vezes, tende a sentir um apego maior e muitas vezes não quer ver aquele desenlace, muitas vezes fica lutando para não se desprender, ou seja, a separação dos pontos de contato entre o perispírito e o corpo, ela é muito mais demorada, ela é muito mais difícil, ela é muito mais penosa. Esse laço fluídico, portanto o fluido perispirítico ou perispiritual, ele tem muito mais resistência para que ele possa ser desfeito. O indivíduo ele tende a sentir mais, me chamou muita atenção, comentávamos aqui há pouco, que essa separação pode durar dias, meses e muitas vezes anos, não é? Eu acredito que Flávio pode complementar aqui, trazendo informações relevantes acerca desses pontos de contato que existem entre o corpo e o próprio perispírito. Como seria, Flávio, essa questão do laço fluídico, ou do fluido perispirítico, ou do fluido perispiritual que une o corpo ao perispírito nesse momento? Interessante, que ou seja, é um processo gradual, né? Você colocou, né, que não é brusca, né? É um processo gradual, né, dessa liberação da alma com o corpo, né? E que, em razão da moralidade do indivíduo, esse processo pode ser suave, tranquilo, e pode ser feito durante a própria existência material, ou pode ser feito com muito sofrimento no momento em que a vida orgânica está extinguindo e o espírito ainda atrelado à matéria e sofrendo porque com dificuldade de se libertar da matéria. Kardec até tem uma imagem que eu acho muito bonita nesse texto, que ele diz assim: aí é que vemos o espetáculo de indivíduos moribundos se convulsionando no leito de morte, ora apavorados com a extinção da vida orgânica se operando e eles tentando se manter fisicamente no corpo, ora tentando se libertar da matéria e não conseguindo. Daí a gente vê, por exemplo, pacientes que vão para a UTI, saem da UTI do hospital, voltam para a UTI, ficam melhor, depois voltam no processo terminal, que parece que não desencarna nunca, porque às vezes o espírito está muito vinculado à matéria, né? Então esses laços não estão suaves ali para o desligamento completo, né? O perispírito é o conceito essencial, digamos assim, para a gente entender o processo, né? Que Kardec chamava o processo de despertamento, também chamado de separação da alma do corpo, o processo de perturbação espírita ou espiritual, que é se despertar, como o Éden colocou aqui, que pode demorar alguns minutos. Os espíritos de escola, de uma maneira geral, as entidades espirituais, ao despertarem após a morte, permanecem ainda convalescentes, se recuperando, se desligando dos últimos fluidos da matéria. E aqueles espíritos muito apegados, com a vida muito egotistas, que permanecem muito presos à matéria, sentindo todas as sensações da vida física, sem corpo físico mais terem. Então é interessante essa ideia, porque Kardec vai dizendo: no perispírito temos a chave, porque como o perispírito é, aspas, muitas aspas, um corpo plástico, suscetível do pensamento, da moralidade do indivíduo, então ele naturalmente que sofre a somatização, entre aspas, né, a repercussão da vida moral e da vida mental do indivíduo. Kardec chega a dizer, definindo o perispírito, que é na verdade através de uma expressão grega, peri significa em torno de, daí perímetro, né? Peri em torno de, peri em torno do espírito, né? Ele diz, da mesma forma que é o perisperma em torno da semente, ao perispírito em torno do espírito. O perispírito é esse laço que liga o espírito à matéria, né? Se é um corpo que o espírito, depois da morte do corpo físico,
conserva esse segundo corpo, que é o corpo espiritual, que é o molde da própria matéria, na reencarnação, é, durante a vida do encarnado, também um laço que liga o ser espiritual à matéria. Por isso que Kardec chama de fluido, como o Ellen colocou aqui, porque é uma matéria fluídica, é uma matéria sutil, não deixa de ser matéria. Na época de Kardec não tinha terminologia adequada, não havia física quântica, física subatômica, não havia essas expressões assim. A física era dos corpos grandes, a matéria no conceito clássico era aquilo que era compacto, que feria os sentidos. Daí a luz não era considerada matéria, que hoje é considerado matéria dentro da física, né, constituído de fótons, né, e o perispírito era designado por Kardec como semimaterial, né, um laço fluídico e que está em ligação com o corpo físico, né. Então esse laço, ele sofre muitos hábitos do indivíduo. A depender da sua conduta moral, a sua conduta mental, o indivíduo vai se desmaterializando, como disse Éden, vai naturalmente superando alguns apegos maiores na vida física, e o momento da morte é um momento até de regozijo, como o nosso amigo colocou aqui, um momento de liberação, um momento em que o espírito sente o abandonar de um fardo pesado, porque o corpo já não atende, inclusive, às suas necessidades, ele fica leve, qual semelhante à metáfora da lagarta, que pela estólise e histogênese se liberta e voa, transformando-se em borboleta. Então, em outra metáfora, Kardec chega a colocar um fruto maduro que despenca de uma árvore porque já chegou o seu tempo. Perfeito, perfeito. Quer dizer, isso é interessante. Por outro lado, o indivíduo que se apega muito à matéria, ele tem dificuldade de desencarnar. Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco, ele costuma dizer o seguinte, que morrer é deixar de viver fisicamente. Desencarnar é se libertar da carne. E há espíritos que morrem, mas não desencarnam, porque ficam presos à carne, né? Pelo seu egoísmo exacerbado, pelas suas ambições desenfreadas, né? Pela sua sensualidade. Sensualidade aqui no sentido genérico, não no sentido apenas freudiano, mas no sentido do gozo, mais gozo, em todos os sentidos, né? Então, essa é uma questão interessante, né, Eden? E é interessante essa ideia de Kardec colocar a moralidade, né, que eu acho que é o ponto alto, como você falou, né? Ou seja, o indivíduo que conserva hábitos saudáveis, naturalmente que isso se reflete. E aquele indivíduo que se apega em alguns hábitos que são muito terrenos, naturalmente que não havendo no mundo espiritual, ele leva esses condicionamentos no seu perispírito, fica impregnado. Digamos, em outras palavras, um vício, né, que é uma compulsão. Se eu tenho um hábito, que é um hábito humano, né, eu tenho trejeitos aqui da Terra, eu tenho necessidades biológicas, uma alimentação regular, que é da máquina, do corpo, da matéria. Se eu utilizo a minha sexualidade, eu utilizo as minhas necessidades físicas de uma maneira moderada e tranquila, isso não me gera apegos e sofrimentos no mundo espiritual. Se eu tenho o hábito de tomar café, e aí às vezes sinto necessidade de café, mas eu passo sem o café. Mas se por outro lado, eu sou compulsivo, se eu sou um indivíduo que não aguento, por exemplo, me controlar nas bebidas alcoólicas, se eu sou dependente do álcool, se eu sou atormentado do ponto de vista sexual, é óbvio que isso gera uma impregnação muito forte, uma fixação, e o espírito sofre na vida espiritual para se libertar desses condicionamentos, desses vícios, desses hábitos, né? Então isso é interessante, né? Eu acho que a gente está conseguindo amarrar o texto, né? Com certeza. Me veio agora aqui uma questão sobre a qual até não havíamos conversado, né? Então me permita essa reflexão, porque ela não está na obra O Céu e o Inferno, embora ela seja mencionada na obra O Livro dos Espíritos, que é a questão da decapitação, em que Kardec pergunta se o indivíduo que passa por um processo de decapitação, se ele mantém a sua consciência por alguns segundos ainda depois daquele momento. E é interessante que ele fala que depende, os espíritos respondem que depende, porque há situações em que a angústia daquele momento já apaga a consciência antes mesmo em que a morte orgânica ela aconteça, a extinção da vida orgânica ela aconteça, e aí quando ela vem já não se enxergava nada, mas há situações em que mesmo depois da decapitação, por alguns segundos, ainda há um sopro de consciência. Isso me causou espécie, porque você conseguir imaginar que o indivíduo sem cabeça pudesse ter algum resto de consciência,
ainda que por alguns segundos, é algo que pelo menos me causava alguma estranheza. E quando eu li pela primeira vez também me causou, né, essa estranheza, né? Me parece que, pensando aqui, o cérebro ainda, por alguns segundos, tem irrigação sanguínea, né, o tronco encefálico ainda não se apagou, né, como diz André Luiz, o cérebro é o gabinete da alma, né? Então ele deve ter algum tipo de consciência ali e se apaga, né? Os espíritos costumam dizer que o momento da morte orgânica, não estou dizendo da desencarnação, que é outra coisa, da morte orgânica, o indivíduo não acompanha conscientemente a situação. Há um apagar. Esse despertar após a morte é que varia de espírito para espírito. Há espíritos que passam de horas ou de minutos e outros que demoram muito tempo, né? E alguns vivem numa espécie de sonho, de pesadelo, sem se dar conta que desencarnaram. É aquele espetáculo de espíritos que se acham ainda encarnados, que continuam indo para casa, deitam na cama, né? André Luiz em Nosso Lar, né? Que ele dizia, a barba crescia, as necessidades materiais, a alimentação, a fome, ele tinha, durante 8 anos, perdeu a noção de tempo, né? Por conta dos excessos que ele se permitiu e agora se refletia na sua vida material. Então isso é interessante, né? E mortes violentas, né? O próprio capítulo do Céu e Inferno, o passamento da obra do Céu e Inferno, ele fala que em mortes violentas, essa consciência de morte, esse despertar para o mundo espiritual, ele é menos perceptível ainda, é mais difícil porque o sujeito que tem um acidente de carro, um sujeito no auge da sua saúde, no auge da sua estrutura corporal, por exemplo, como vemos nos noticiários corriqueiramente, e que numa capotagem de um carro, por exemplo, ele de maneira abrupta ele perde a sua vida, ele tem a sua vida ceifada. Ele tem, nos primeiros minutos, pelo menos assim se diz na obra, as impressões de que ele ainda está em vida. Ele não consegue se situar mesmo após a extinção da sua vida orgânica. A questão das mortes violentas apresenta de maneira bastante nítida essa situação, que de certa forma está próximo da ideia da decapitação, porque também não deixa de ser uma morte violenta, ainda que não por um acidente automobilístico. Bacana. Só para concluir minha fala e passar para as considerações finais para que o nosso Éden possa encerrar, eu me lembrei aqui, a título de curiosidade, uma obra chamada Obreiros da Vida Eterna, que narra a desencarnação de algumas pessoas. No caso de Obreiros da Vida Eterna, André Luiz narra e acompanha 5 desencarnações de pessoas do bem, né? Dedicadas ao bem. E uma delas sempre me chama a atenção, que é uma médium que dedicou-se a uma obra assistencial de crianças. Ela está com um pseudônimo na obra, se não me engano, Adelaide, e André Luiz vai conhecê-la nos instantes finais, quando ela está moribunda. Todos os casos são emocionantes, mas dessa médium eu me lembro que ela era uma médium dedicadíssima, uma pessoa do bem, e no momento final os espíritos descrevem o despertar dela na vida espiritual, onde o desligamento que os espíritos operam no seu perispírito começa das regiões mais baixas, dos centros mais baixos, de ponto de contato do espírito com o corpo, até chegar no último centro, no chamado centro coronário, ou chakra coronário, que é a ligação que o indivíduo tem associado ao cérebro com o espírito, né? E aí há o último desligamento, né, das regiões de baixo para cima. É interessante esse desligamento que André Luiz vai descrevendo, e a gente vê que quase sempre as extremidades do moribundo começam a empalidecer, às vezes até entrar em um estado de falta de circulação sanguínea, né? Alguns moribundos chegam a dizer, eu não estou sentindo minhas pernas, outros dizem, a explicação médica geral é que não, eu estou sentindo mais de 2 pernas, 4 pernas, né? E aí a explicação espírita, eu já vi inclusive um agonizante dizer isso, não tem mais 2, tem 4 pernas, é porque são as outras 2 pernas, as pernas do perispírito que já estão se desprendendo, né? E André Luiz narra essa ideia de que a Adelaide física parecia apagar, como uma lâmpada que se apagava, né? Por último no cérebro, enquanto uma outra Adelaide luminosa começava a sair do próprio corpo, né? E se corporificar e se estruturar na nossa frente, enquanto o corpo começava a se apagar em luminosidade, como se o cérebro fosse uma lâmpada que se apagasse, e um outro ser, idêntico àquele, despertasse para a vida espiritual. Eu gostaria que o nosso amigo Éden fizesse as considerações finais. O que é que você acha, Éden? O que é que você achou aí das nossas reflexões? Teria alguma coisa mais a agregar? Não, acredito que a mensagem ela foi passada, né? Dentro da ideia da passagem, a mensagem também foi passada, porque eu acredito que o objetivo maior
seja demonstrar, e eu acredito que ele ficou efetivamente demonstrado, deixar muito claro que a maior ou menor facilidade de desprendimento vai depender da elevação moral da alma. Isso é, sem sombra de dúvidas, o mais importante. O maior grau de facilidade do desprendimento sempre dependerá da elevação moral da alma. E isso traz, sem sombra de dúvidas, uma responsabilidade para mim, para você, para cada um de nós, que está aí prestes a embarcar com esse bilhete na mão. Eu acredito que todos devamos estar com as nossas malas prontas, né? Certa feita eu fui a uma palestra em que o sujeito dizia que todos nós devemos estar com as nossas malas prontas, porque a qualquer momento será chegada a hora. Então essa passagem ela será mais fácil ou mais penosa, mais agradável ou mais dolorosa, justamente a depender desse grau evolutivo. Justamente depende de nós, depende de cada um de nós evoluir, nos reformarmos e, sem sombra de dúvidas, deixarmos esse mundo melhor do que nós encontramos. Eu acredito que esse é o nosso desafio nessa nossa passagem. Bacana. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Faço votos para que o nosso querido aqui, amigo Éden, esteja de volta com a gente em outras oportunidades. E já estamos aqui combinando um outro vídeo, né, um outro momento dele conosco, porque eu gosto muito da fala dele, do raciocínio dele, da forma dele organizar as ideias e da facilidade com que ele tem de se comunicar. É um profissional da área, que já tem todo o domínio nesse sentido. Então eu acredito que ele vem para somar de uma maneira bastante proveitosa com o nosso grupo aí de divulgadores da doutrina espírita, né? E fico, portanto, muito agradecido a você. E digo aos nossos queridos amigos que nos escrevam no nosso e-mail, raciocinioespíritas@gmail.com, faça seu comentário, coloque sua sugestão, sugira temas que possam ser abordados por nós. E cumprimento vocês, me despedindo e dizendo até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima.